Ah, mas vocês, checadores de notícias, são os donos da verdade, né? E nessa de ficar verificando o que as pessoas falam, vocês não passam de censores do debate público. Gil, quantas vezes a gente já ouviu isso? Nem me fala. 1 milhão. E a resposta é um sonoro não. A gente quer ampliar o debate público, qualificar a conversa, trazer mais informação, precisão, rigor e, lógico, definitivamente, a gente não é o dono da verdade e nem quer ser. Até porque ninguém pode ser isso, né? Eu sou Natália Leal. E eu sou Gilberto Scofield Jr. E esse é o Reflexo, o novo podcast da Lupa. Bom, a gente está aqui para debater as consequências da desinformação no Brasil. E o nosso compromisso é com a reflexão, obviamente. Hoje, o nosso papo é com o Marcos Nobre, professor de filosofia da Unicamp. Marcos, seja muito bem-vindo ao Reflexo. Um prazer estar com vocês aqui. É isso, a gente convidou o Marcos Nobre porque tem uma coisa que nós, como jornalistas, e ele, como professor de filosofia e ensaísta, dividimos. Quer dizer, tem uma matéria-prima básica que a gente persegue sempre, que é o quê? A verdade. Então, vamos começar definindo as coisas, né? Marcos, eu tenho uma perguntinha bem fácil, assim, pra gente abrir essa conversa. O que é a verdade? Super fácil. Olha, antes de vir a esse podcast, eu pedi um habeas corpus no Supremo, tá? Então, essa pergunta eu não posso responder sem me incriminar, tá certo? Então, essa não dá. Então, não vai ter como. A gente tem que discutir a verdade de maneira concreta, porque eu vou invocar aqui o meu direito de não produzir provas contra mim mesmo, entendeu? Tá, deixa eu colocar uma questão aqui que não se falava disso há muito tempo, mas ela acabou voltando aí na onda da pós-verdade. Então, imagina, se a gente não consegue definir o que é verdade, vai definir o que é pós-verdade. Mas, enfim, se você tem, por exemplo, um grupo de pessoas que fala que a Terra é plana, e você tem uma série de consensos científicos seculares, eu diria, milenares de repente, provando, né, cientificamente de que a Terra é esférica, tá? Ou aproximadamente esférica. Como é que você classifica uma declaração como a Terra é plana, por exemplo? E porque assim eu posso falar, bom, olha, de acordo com a infinidade de correntes científicas que vão de Copérnico até Stephen Hawking, há uma grande evidência provada por A mais B de que a Terra tem um formato esférico, certo? Aí, então, eu classifico quem acha que a Terra é plana de que forma? Então, primeiro, assim, eu vou pedir para vocês para a gente não classificar as pessoas e para a gente tentar entender o fenômeno, tá? Tá. O que acontece nisso? A primeira coisa... Não, eu só perguntei da declaração. A declaração, isso, o que eu chamo? Isso, a declaração e não a pessoa que declarou, tá? Sim, se a gente for pensar na declaração, por que isso me ajuda a discutir a questão da verdade? Porque nesse momento, você está colocando, Gil, a relação entre ciência e verdade, tá? Porque existe a verdade em múltiplas versões. Então, a relação entre verdade e verdade científica é uma coisa que para nós se tornou costumeira, habitual, pelo menos desde o século XVIII. Né? Então, nós temos aí 300 anos em que, de fato, você tem essa relação. Ou seja, que o conhecimento científico, para ser qualificado como científico, é um conhecimento verdadeiro. Tá? Então, isso foi um processo longo de estabelecimento da ciência como um padrão do que seja o verdadeiro, tá? Que não atinge toda a filosofia, tá? Não atinge todos os domínios do que se chama metafísica, ou da discussão de nível metafísico, filosófico, etc. Mas é um âmbito muito importante. O que acontece quando a gente vai pensar na ciência como instituição? Ou seja, quando a partir do século XIX, você tem a ciência na universidade, por exemplo. Tá? E você tem uma multiplicação do conhecimento numa velocidade muito, muito alta.
Se a gente for acompanhar todo esse processo, seria muito longo. Mas daria para a gente pensar o seguinte: o que aconteceu pelo menos depois do final da Segunda Guerra Mundial? Tá? Você tem uma relação entre ciência e poder que é íntima. Né? Por quê? Porque, de um lado, o Estado, os Estados nacionais precisam controlar populações enormes, então eles precisam de dados, de estatística, de elementos de controle. De outro lado, a ciência precisa de um investimento muito alto para conseguir produzir os resultados que se espera que ela produza, e, portanto, ela precisa do financiamento público. Então você tem uma relação entre ciência e poder que um pouco se inverte em relação à origem, né, da relação entre ciência e poder. Porque lá no início da ciência moderna, a ciência era contra o poder. Né? Então Galileu é um sujeito que é processado, né, que tem que abjurar das descobertas que eram verdadeiras e estavam corretas. Né? Então o que acontece quando essa relação quase que se inverte? Não digo que se inverte completamente, mas quase que se inverte. Ou seja, você tem uma dependência da ciência em relação ao poder político e o que é visto como um certo conluio, vamos dizer assim, entre a ciência e o poder. Quando a gente chega no A Terra é plana, nessa tua afirmação, e você desculpa essa volta muito longa, mas para mim ela é necessária, o que você tem é uma certa denúncia desse conluio. Ou seja, a ciência ela esteve a serviço do poder político e, portanto, na visão dessas pessoas, a serviço de algo que a gente poderia chamar de o sistema. Ou seja, do establishment, daquilo que fez mal para todo mundo nos últimos séculos. Today is the best evidence ever that we've seen that our system is absolutely, totally rigged. It's rigged. Então você tem uma justificativa política Entendi. para uma afirmação anticientífica. Tá certo? Ou seja, é como se você tivesse, ao questionar a ciência, você está questionando também o poder político ao qual ela se juntou para fazer todas as coisas extraordinárias que ela fez nos últimos tempos. Então, é por isso que eu digo da gente não qualificar as pessoas que dizem isso, mas qualificar a afirmação, porque nesse momento a gente consegue separar as coisas e dizer tanto o poder político quanto a ciência não fizeram plenamente o seu trabalho se produziram declarações como essa e pessoas que sustentam esse tipo de declaração. Ou seja, ao invés de colocar a culpa nas pessoas e dizer que essas pessoas são pessoas ignorantes ou essas pessoas são pessoas que têm más intenções, vamos pensar o que permitiu surgir isso. E mais importante ainda do que isso, além de a gente tentar entender o que permitiu surgir isso, como é que a gente reverte isso? Ou seja, como é que a gente restabelece as condições da verdade? E para isso nós precisamos restabelecer as condições da produção de conhecimento científico do ponto de vista do público, do ponto de vista das pessoas, tá? Da relação entre a ciência e as pessoas. Então, a ciência continuou produzindo coisas incríveis. Okay. Né? Agora, a relação da ciência com as pessoas, porque ela foi mediada por esse poder político que hoje é visto como um poder político que produziu coisas ruins, ela é condenada junto. E como é que a gente faz para retomar isso? Para retomar um poder político que seja visto pelas pessoas como legítimo e uma ciência que esteja a serviço das pessoas e seja vista dessa maneira. Entende? Então eu tomo muito mais como um desafio para nós, que somos pessoas que nos perfilamos junto à ciência e que consideramos, portanto, que a verdade científica é a verdade que nos importa, tá certo? Sob esse aspecto, a verdade jornalística é de outro tipo, etc. Mas a verdade científica nos importa. Então é a relação entre política, entre o poder e as pessoas que tem que ser refeita. Nós temos que fazer uma repactuação política. Por quê? Aí eu termino tentando dizer, olha, essa afirmação, a Terra é plana, significa, se tudo é política,
até a verdade é política, até a ciência é política. Entende? Entendo. Esse raciocínio, se ele se aplica de alguma forma também ao que a gente está vendo hoje, que é um ataque a tradicionais instituições que foram historicamente mediadoras da verdade. Eu estou dizendo, por exemplo, ataques à justiça, como ao Supremo Tribunal Federal, ataques à imprensa, né, ao jornalismo, que em tese também se incumbiu de mediar a relação, de fazer a curadoria dos assuntos que seriam verdade para o público que lê, né? Então, assim, a academia, que vem sendo atacada também de alguma forma. Você acha que esse raciocínio também está por trás desse fenômeno que a gente está vendo hoje? E eu queria fazer mais uma consideração. Marcos, tu acha que a verdade é uma coisa pessoal? Veja, para não ter que invocar o habeas corpus de novo... Sem habeas corpus, sem habeas corpus, por sem favor. Sem habeas corpus, quer dizer, não existe nenhuma vertente que eu conheça da discussão filosófica sobre a verdade que diga que a verdade é uma coisa meramente pessoal, certo? Uma coisa meramente pessoal não pode ser verdadeira, tá? Ou pode ser verdadeira desde que ela coincida com a verdade, mas a verdade não é pessoal. Tá, isso com certeza, isso daí a gente pode dizer sem grandes riscos. Agora, essa expressão entidades mediadoras, eu acho que é essencial. E a gente tem que pensar nisso. Quais são as instituições mediadoras da verdade? Tá? Por isso que eu estava querendo dizer, quando a gente torna a verdade uma coisa mais concreta, institucional, que a verdade, na discussão filosófica, ela é uma discussão de quais são as condições em que eu posso considerar qualquer afirmação como sendo verdadeira ou falsa. Tá? Quando a gente considera a verdade como institucionalizada, a gente começa a pensar quais são as instituições que estão ali fazendo a mediação da verdade. Então, no caso, por exemplo, a imprensa, que é um caso que eu acho muito importante, ou do que se costumou chamar de a grande mídia, etc. Vamos tomar de novo o meu exemplo do final da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu ali? Aconteceu ali um grande pacto político naquele momento do pós-guerra. E esse grande pacto político dizia o seguinte: olha, a geração dos seus filhos, a geração dos seus netos vai viver melhor que você. E você já viveu melhor do que os seus pais e do que os seus avós. Esse é um lado da promessa desse mundo pós-guerra. O outro nós temos instituições políticas, mas nós aceitamos nos informar pelas mesmas instituições. Então, existe um grande acordo de que você tem uma coisa chamada fato, tem alguma coisa chamada objetividade jornalística. Tá? E isso como é que é garantido do ponto de vista institucional? Pelo fato de que a grande mídia, a grande imprensa, inclui pouquíssimas empresas. Tem uma concentração, um oligopólio, mas mais do que isso, um acordo de que quem quiser ser esse mediador entre a ciência e o debate público, entre a política e o debate público, quem quiser fazer isso, tem que aceitar essa regra. E essa regra existem fatos e existe alguma coisa chamada objetividade jornalística. É por isso que, se a gente for comparar com o período anterior à Segunda Guerra Mundial, é um choque muito grande, porque antes as pessoas se informavam pelo jornal de um partido, pela rádio de um partido, pela rádio de uma igreja, não é? Ou seja, elas se informavam de um jeito que hoje a gente chamaria de bolha, né? E isso teve uma radical mudança no pós-guerra, porque as pessoas passaram a se informar, mesmo tendo posições radicalmente distintas entre si, tendo religiões diferentes e pertencendo a etnias diferentes, se informavam da mesma maneira, ou seja, na mesma fonte e segundo as mesmas regras. E isso é o que foi rompido a partir dos anos 2000. Né? Esse grande consenso mediador que tinha como base um acordo, que era um acordo político. Existem fatos e existe a objetividade jornalística. Tá? Então é isso que está em crise e é isso que nós precisamos pensar. Ou seja, como é que essa instituição que é mediadora da verdade
que é a verdade jornalística, ela pode se reconstruir. Da mesma maneira como eu estava pensando no caso da ciência, como é que a ciência pode se reconstruir de tal maneira que ela converse com as pessoas, né? Que não seja simplesmente, olha, eu sou a ciência, entende? Portanto, você tem que acreditar em mim. Bom, não funciona mais assim. As pessoas não acham isso, tá certo? E também não adianta você falar, eu sou jornalista, eu estou te dizendo o fato, eu estou te dizendo a objetividade, você tem que acreditar em mim. Bom, não. Então, tem uma crise, mas tem uma oportunidade também aí, que é de refazer uma relação disso que é a mediação da verdade com a prática cotidiana das pessoas, em que as pessoas se sintam incluídas nessa mediação, que elas não sejam simplesmente destinatárias, tá certo, de algo. Então, elas não são só destinatárias da ciência, elas têm que ser de alguma maneira também, isso é uma frase filosófica, isso eu estou citando Kant quase, elas têm que se sentir autoras também, elas têm que ser capazes de reproduzir aquela informação por elas mesmas, né? Ou seja, elas têm que ser mais autônomas, elas querem mais autonomia. Então tem um lado. Agora, o outro lado disso, que é o lado perverso, é justamente dizer, olha, se você insistir em me dizer que você é a autoridade e que, portanto, eu tenho que acreditar em você, necessariamente, porque você é a ciência ou você é o fato, você é o jornalista ou a jornalista, não vai acontecer. Não cola mais. Não cola. E não cola por boas e más razões, entende? É isso que eu estou querendo dizer. As boas razões é as pessoas querem ser mais autônomas. As más razões são, se tudo é política, então não existe mais a verdade, não existe mais a objetividade, entendeu? Então a gente precisa encontrar um caminho que seja um caminho de reunir essas coisas de novo. Só que tem que ser de uma outra maneira. Não pode ser com um pacto anterior. Porque o pacto anterior foi quebrado. Por quê? Por várias razões. Mas uma delas é, evidentemente, que ele era muito excludente. Tá certo? Tinha muita gente que não tinha voz e que queria ter voz. Tinha muita gente que gostaria de interagir, como se diz hoje, e que não interagia. Celulares, laptops e transmissores de dados 3G. São esses equipamentos acessíveis a quase qualquer pessoa que viabilizam a transmissão original das manifestações de rua, feita pelo grupo de mídia livre, narrativas independentes, jornalismo e ação, o Mídia Ninja. O máximo que você podia fazer naquele modelo anterior era mandar uma carta para o jornal, ou ligar para a redação da televisão ou do rádio, entende? As pessoas falam, olha, esse tipo de coisa não funciona mais porque eu faço parte da produção da informação. Tá? Então, como é que vai fazer para refazer esse pacto? Não vai ser fácil, né? Mas é um desafio muito interessante. Não vai ser nada fácil. Até a gente tem comentado, assim, um pouco na esteira disso que tu tá falando, Marcos, sobre essa imposição da individualidade que existe hoje em dia, né? Que as pessoas querem fazer parte disso e que acaba que muitas vezes a opinião, né, das pessoas se impõe e as pessoas, mais do que o direito de dar opinião, elas se sentem no dever de dar uma opinião sobre determinadas coisas. Isso é muito favorecido pelo que a gente vive em termos de plataformas, né? Qual é o impacto que isso tem nesse conceito? Não sei se a gente está falando de conceito de verdade, mas na forma como a gente busca a verdade hoje em dia. Pois é, e eu queria acrescentar até uma coisa, porque você falou de um certo sentimento que as pessoas tinham de não fazer parte do debate, né? E é engraçado porque, e inclusive você também falou que esse consenso, da mediação das instituições, foi rompido de 2000 para cá, né? E é engraçado que de 2000 para cá foi justamente a emergência das redes sociais dando voz a quem não tinha voz. Então não seria engraçado que isso tivesse caminhado de outra forma, porque uma vez que as pessoas agora podem participar do debate, a gente tivesse de fato um debate mais democrático, mais inclusivo, mais E mais diversificado. qualificado, né? E não, e o que acabou acontecendo, eu não sei se é por conta do próprio modelo de negócio das grandes plataformas, mediadas por algoritmo, a gente voltou às bolhas, que era essa comunicação, que era esse consumo de conteúdo que você estava falando pré-guerra, né?
Vocês começaram fazendo uma pergunta tipo Deus e sua época, e daí eu achei que eu tinha escapado, e daí vocês fazem outra pergunta tipo Deus e sua época, né? Daquelas assim... Estamos aqui para isso. Sem habeas corpus, Marcos. Sem habeas corpus. Justo. Eu não vou invocar, embora eu tivesse direito, tá? Primeiro, a questão da individualidade e da bolha, que estão muito ligadas, né? Então, aí é importante a ciência. Para virar e falar assim, olha, a gente se sente muito único, mas nós não somos. Por quê? Porque existe uma ciência chamada sociologia que me mostra o quanto o meu padrão de comportamento ele é muitíssimo semelhante ao de outras pessoas. E o quanto eu estou muito mais próximo de reproduzir algo que é comum e repetido do que em fazer algo extraordinariamente diferente. Tá? E isso, o que acontece? Leva justamente à formação de bolha, que é uma espécie de especificação desses padrões gerais de comportamento. Bom, gente, você já ouviu dizer que as redes sociais podem fazer a gente viver dentro de uma bolha? Então vamos entender o que isso significa exatamente e qual o risco por trás dessa bolha. Isso não quer dizer que, como indivíduos, mas principalmente como coletivos, e essa é a parte importante, a gente não consiga se distinguir no sentido de ter voz, de ter alguma influência, alguma capacidade. O problema é que essa crise que nós vivemos da relação entre ciência e poder, porque o poder político está em causa, né? O nosso contrato social está em causa, e isso coloca em causa a própria ciência. Tá? O problema é que nessa crise, a nossa individualidade, a nossa opinião, etc., ela é usada de maneira manipulativa. Como? Alguém que diz, você é uma pessoa realmente única. Você é uma pessoa única e não estão levando a sua unicidade em consideração. Isso é manipulado. É manipulado por aqueles que são contra o sistema, que são contra o poder político e que, em geral, estão associados aos populismos de direita e populismos autoritários. Tá certo? Então você manipula esse sentimento da pessoa de que a unicidade dela, a individualidade dela não está sendo levada em consideração. Então a ciência é importante nesse momento para dizer, claro que você tem que ser considerado como pessoa e como indivíduo. Agora, esse teu sentimento e esse teu desejo está sendo manipulado. Tá? Então atenção a isso. Então, isso é um lado muito importante da gente deixar claro. O outro lado importante não é todo mundo que quer ter voz, nem é todo mundo que quer participar do jeito que dá a impressão a rede social. Que a gente vai ver o quê? Qual é a porcentagem das pessoas que de fato discute política em rede. Tá? Não é a totalidade das pessoas. Certo? Então o que tem também é uma amplificação da voz de determinados grupos. Tá certo? Você pode ter outros grupos que simplesmente endossam e tal, que não querem entrar nisso, mas estão de acordo com um grupo, com outro, etc. Mas é importante também a gente medir o alcance, certo? E é claro que as plataformas foram criadas de uma tal maneira a amplificar aquilo que vamos dizer, o extravagante, aquilo que o que parece rebelde, o que parece contra o que está estabelecido, etc., por causa do algoritmo que criaram. E essa é uma das coisas interessantes, a gente vê que as plataformas não têm a menor ideia de como vão resolver o problema que elas próprias criaram, tá certo? Então, isso também é um processo muito interessante e que faz parte desse mundo moderno capitalista no qual a gente vive. Quer dizer, o capitalismo é uma maneira de produzir extraordinária também porque ela desencadeia uma série de processos, de invenções que depois se tornam incontroláveis. Certo? Então, isso é uma característica também. E todo o nosso esforço é sempre como é que a gente faz para controlar isso que é, na verdade, um grande avanço, um grande salto, né, em termos tecnológicos, em termos da convivência com as pessoas, mas que se torna incontrolável. Tá certo? E quando eu digo incontrolável, eu estou querendo dizer em termos democráticos.
tá certo? Como é que faz para isso ser democraticamente regulado? Então tem esse outro problema, quer dizer, quem é que de fato participa? E daí a gente olha e fala, como é que nós podemos refazer um espaço público que não tenha a lógica anterior, que era uma lógica claramente excludente, né, que tinha critérios muito claros de quem estava dentro e quem estava fora, ao mesmo tempo em que a gente consegue fazer esse novo pacto da esfera pública ampliada sem que isso se torne uma guerra permanente entre bolhas, né, a guerra das bolhas. Tá? Como é que a gente faz isso? E, fechando esse círculo, essas redes sociais, essas novas maneiras das pessoas formarem a própria opinião, acabam influenciando o que a gente chama de grande mídia. Então, começa a pautar a grande mídia também. Então, você tem um mix aí. Não é que a grande mídia desapareceu, mas ela deixou de ter o monopólio da formação da opinião e da vontade. Tá? Ao mesmo tempo, ela continua sendo importante. Então, você tem uma mistura de elementos. Né? Como é que faz para produzir uma esfera pública que seja plural? Ou seja, como é que eu faço, no fundo, para que as pessoas sejam expostas à maior quantidade de opiniões divergentes possível? Tá? Porque tinha uma lógica anterior, naquela lógica do fato, né, e da lógica da objetividade jornalística, que era o seguinte, olha, existe o fato e daí depois tem as versões do fato. E daí a grande mídia ela tem que tentar reproduzir o maior número de vozes possível em torno daquele fato, para que as pessoas tenham interpretações. Então, era esse o acordo. Só que todo mundo descobriu, né, quem não sabia ainda, que o número de vozes que estavam incluídas nesse debate, ou o número de versões daquele fato, era muito reduzido. Então, como é que a gente faz agora em que nós temos uma outra situação para que nós possamos, num outro patamar, sem ter monopólio, tá? Que as pessoas sejam expostas ao maior número possível de interpretações? Por que isso? Porque na bolha eu não sou exposto à maior quantidade possível de interpretações. Pelo contrário, certo? Eu sou limitado em termos do que é capaz de me influenciar. Então, como é que vai ter, vamos dizer, vasos comunicantes entre as bolhas que permitam que a pessoa não se sinta pessoalmente ameaçada, porque a lógica das bolhas é uma lógica também excludente. Tá? É como se o modelo anterior, que era aquele modelo do pós-guerra, ele tivesse se transportado para a bolha, tá? Que tem critérios de inclusão e de exclusão. Tem gente que está dentro, tem gente que está fora, e existe uma coisa de amigo e inimigo, inclusive, muitas vezes na bolha. Como é que eu vou fazer para democratizar as bolhas? Não no sentido de que a pessoa vai deixar de pertencer àquela bolha, vai deixar de se informar daquela maneira. Mas como é que ela vai ser exposta a outras coisas? Como é que terraplanistas vão ser expostos? Essas pessoas vão ser expostas a outras opiniões a sério. Tá? Porque tem uma coisa que é você desqualificar simplesmente. Dizer, essa pessoa é terraplanista, eu não converso com ela. Tá? Quer dizer, existe uma coisa que é uma falha do conjunto da sociedade para que uma pessoa se torne terraplanista. É o conjunto da sociedade que falhou. A falha não é daquela pessoa. Tá certo? Então é uma falha que nós coletivamente temos de encontrar como é que nós vamos solucionar. E a solução é sempre mais democracia, não menos. Então, não é reafirmando, olha, eu tenho aqui a ciência, eu tenho aqui o poder de Estado comigo, eu tenho a verdade e você tem que se submeter. Não, é assim, eu aceito conversar com você. Tá? Você é daqueles que se angustia vendo a desinformação proliferar no WhatsApp, no Twitter, no papo entre amigos e até nas lives presidenciais? Primeiro lugar, muita calma nessa hora. Segundo, a gente pode enfrentar isso junto. Sabe como? A Lupa agora tem um programa de membros, o Contexto. Com uma contribuição mensal, você tem acesso a descontos nos treinamentos e oficinas da Lupa, grupos de discussão sobre desinformação e conteúdo exclusivo para compartilhar em aplicativos de mensagem. E também tem acesso a eventos e brindes que a gente preparou para você. Então é isso, gente. Bora desconfiar, bora refletir, bora combater a desinformação. Acesse www.lupa.news e participe.
Eu acho que essa pergunta também ela vai além da questão do desafio filosófico, sociológico, o que quer que seja, que é a ideia de você estabelecer pontes entre as bolhas. Porque a gente está falando de uma realidade onde as bolhas existem, porque existe um modelo de negócios das plataformas, que é uma questão tecnológica que não permite que essas bolhas conversem entre si. É um modelo de negócio de mediação de algoritmo criado para juntar pessoas que gostam de sapato, que gostam de vestido, que gostam de passeio, que gostam de ir à praia, mas acabou juntando gente que né, acredita em governos populistas, outras pessoas que gostam de governos de esquerda, outras que gostam de governos de direita. E essa coisa, esse contato entre elas fica cada vez mais difícil se o modelo não permite essas interações. Então, eu imagino que a solução seja para fora da tecnologia. Ou existe alguma maneira de chegar para as plataformas e falar: vem cá, vocês aumentaram um problema existente ou criaram um problema, agora tratem de ajudar na solução disso. Gil, eu tenho a impressão de que, sim, vocês têm que ajudar, etc., mas o principal aí é regular, tá certo? Nós temos que regular as plataformas. E nós temos que regular democraticamente, e quem tem que regular é o Estado. Nós precisamos fazer isso. Isso é essencial. Então, por isso que eu estava dizendo que o capitalismo era extraordinário, porque ele produzia criações maravilhosas, mas depois ele coloca o problema de que elas se tornam incontroláveis. E elas produzem efeitos que são efeitos muito deletérios. Então você fala, bom, a Revolução Industrial foi uma coisa incrível e tal, em termos de produtividade, mas produziu o quê? Pessoas que trabalhavam 14, 16 horas por dia, crianças, né? E todo esse tipo de coisa. Produziu o quê? A mudança climática que nós temos agora. Então, ao mesmo tempo que eu tenho coisas extraordinárias, eu tenho também efeitos extremamente perversos e coisas que saem do controle mesmo dessa inovação. Então, assim, como é que faz? Como é que faz é dizendo o seguinte: nós precisamos criar uma nova esfera pública. Porque se o pacto anterior era um pacto baseado na ideia de fato e de objetividade jornalística, fala assim, qual é o novo pacto? Se vocês quiserem continuar chamando de fato e de objetividade jornalística, tá tudo bem. Tá? Não tem problema. Se vocês quiserem inventar uma outra palavra, a gente inventa uma outra palavra. O importante é que a gente se coloque de novo de acordo sobre o que é um fato e sobre o que é objetividade jornalística. Mesmo que mude o nome. Porque o anterior não estava funcionando. Tá? Não estava mais funcionando porque ele era excludente demais. Tá? Então nós temos que encontrar um novo ponto. A questão é que isso não se resume ao problema da verdade no sentido que nós estamos conversando aqui. É um pacto social novo. Porque o pacto social do pós-guerra foi rompido a partir dos anos 2000. E 2008 foi a explosão disso e até hoje não tem solução para a crise de 2008. Nós continuamos vivendo a crise de 2008. Não havia dinheiro para mais ninguém e grandes instituições começaram a pedir água. O governo americano ficou na difícil situação de escolher quem será socorrido e quem vai afundar. Então, vai ter uma saída? Não vai? Agora, se tiver uma saída, ela vai ter que ser repactuada. Vai ter que ser repactuada da maneira como for possível. No momento, quem está se aproveitando da ruptura desse pacto, porque são muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Você tem ali nos anos 2000 a ruptura do pacto geracional, esse de que a próxima geração vai viver melhor do que a anterior. A ruptura do pacto democrático, porque estava dizendo que a democracia ia cada vez mais se aprofundar e que as pessoas iam cada vez mais participar. E você tem uma ruptura geral da ideia de que o poder político é legítimo, de que existe regras de justiça que todo mundo segue. Tá? Então as pessoas estão falando, essas regras servem só para algumas pessoas, não servem para todo mundo. Não serve para mim, por exemplo. Tá? Então, como é que se faz regra de justiça nova que possa ser compartilhada? Como é que eu faço para a democracia de fato se aprofundar? Como é que eu construo uma nova esfera pública? Tá?
Como é que eu construo uma esfera pública em que, de fato, as pessoas considerem que elas estão interagindo na medida em que elas acham adequado? E é nesse momento dessa crise que o populismo autoritário entrou. Falou assim, eu sou a solução para vocês, que se sentiram sempre excluídos. Basta confiar no chefe. Tá? Essa lógica do chefe, do cara que vai finalmente representar as pessoas, porque ele vai representar as pessoas diretamente. Esse risco autoritário, fascista, nazista, que está presente o tempo todo no capitalismo e que se manifesta em momentos de grande crise como o que nós estamos vivendo agora. Né? Esse momento foi o momento em que a extrema-direita se infiltrou. Tanto é que a extrema-direita é muito boa de rede social, de plataforma, de internet em geral. Muito boa. Viu antes do que muitos outros movimentos de outras orientações políticas o potencial que tinha ali para virar as pessoas para um projeto autoritário. Nós somos a maioria. Nós somos o Brasil de verdade. Junto com esse povo brasileiro, construiremos uma nova nação. Então, esse é o grande desafio. De você dizer, olha, como é possível fazer um pacto em que você preserva a democracia? Tá? Esse pacto não pode ser virar para as pessoas e falar assim, olha, é muito simples. No caso brasileiro, basta voltar antes de 2013, tá? Como era antes de 2013. Quem é que quer voltar para antes de 2013? Ou você virar para o mundo e dizer assim, vamos voltar para o que era antes de 2008. Faz o menor sentido, gente. Então, assim, é um trabalho gigantesco que tem pela frente para evitar que o mundo vá para o autoritarismo mesmo. Tá? É um risco enorme. E essa repactuação da verdade, porque é disso que nós estamos falando, né, é uma parte essencial disso. Então, assim, por isso, agradeço o trabalho de vocês cotidiano. Marcos, eu queria fazer uma pergunta que talvez fosse a primeira pergunta que a gente devesse ter feito, porque ela fala um pouco sobre o trabalho da lupa em si, né? A lupa evita usar termos como verdade e mentira, né? A gente sempre procura classificar as coisas como uma informação verdadeira ou uma informação falsa. E eu queria te perguntar se, do ponto de vista do conceito e da filosofia, existe uma diferença entre o que é a verdade e o que é verdadeiro, e entre o que é mentira e o que é falso. Então, verdade e falsidade podem ser discussões metafísicas, tá? Completas sobre o que pode ser, quais são as condições em que algo pode ser dito verdadeiro ou falso. Mas quando nós falamos em verdade e mentira, nós estamos querendo dizer o seguinte: existe aqui uma vontade deliberada de desinformar. Uma informação falsa, não necessariamente, ela é uma informação que pretende desinformar. Tá certo? A pessoa pode não dispor dos elementos necessários para informar. Certo? Agora, quando eu estou falando em mentira, daí é outra história. Eu estou atribuindo uma certa intenção de desinformação. Portanto, é como se a verdade, na oposição com a mentira, nesse contexto específico, ela tivesse sido completamente politizada. Por isso que é importante, eu acho, a história de você dizer informação verdadeira e informação falsa. Tá? É importante a gente fazer essas distinções, porque ela abre um caminho para a gente repactuar a verdade, no sentido que eu estava querendo defender aqui. Ou seja, escuta, vamos estabelecer de novo as condições em que uma coisa pode ser dita verdadeira ou pode ser dita falsa? Isso é um acordo político, é isso que eu estou querendo dizer. Tá certo? E quando você tem uma agência de checagem como a Lupa, com esse espírito, você está querendo dizer também, eu estou aberta a essa repactuação. Certo? Isso eu acho muito importante. Não chegar e dizer assim, eu sou aqui tribunal, entendeu? Sou o tribunal da verdade, ou
ou como a ciência, dizer assim, olha, isso aqui foi provado pela ciência. Então, aí as pessoas podem virar para você com toda razão e dizer assim, mas a ciência errou tantas vezes já voltou atrás e se reviu tantas vezes. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? A gente tem que tornar a ciência muito mais aberta, muito mais transparente do que ela já é. Para dizer, olha, faz parte da ciência voltar atrás. A revisão, né? Faz parte do processo de produção da ciência. Portanto, quanto mais a ciência se abrir como processo de produção de conhecimento verdadeiro, quanto mais as pessoas sentirem que não tem nada escondido ali, tá certo? Que a ciência quer aparecer para as pessoas como o poder político deveria aparecer, né? De maneira democrática. Agora, voltando a essa questão da oposição entre verdade e falsidade, né, e mentira, é engraçado porque depois da pandemia, e quando a gente percebeu que o número de mortes estava aumentando muito grande, as pessoas estavam ficando exasperadas por conta de toda a situação da pandemia, que vai desde o isolamento social ao confinamento, né, enfim. E as pessoas falavam, não, mas vem cá, isso não é só falso. O ministro que disse isso mentiu. Então, havia uma demanda para que a imprensa, de um modo geral, os checadores de particular, voltassem a usar esse tipo de coisa, especialmente diante de autoridades que tentavam deturpar ou sequestrar ou manipular a narrativa a favor de uma ideia de poder. Então a gente percebe aqui e ali, dentro das manchetes da imprensa e dos checadores, o uso do mentiu. O ministro mentiu no depoimento da CPI. E aí, como é que a gente adequa uma coisa na outra? Como é que você enxerga isso, essa vontade das pessoas de que se diga que fulano mentiu, sim? Eu acho, Marcos, que em resumo, o quanto a imprensa e os checadores dizerem fulano mentiu contribui para essa repactuação que a gente está falando, né? Da verdade, da gente definir e quais são os termos que a gente vai jogar esse jogo hoje, né? Então, essa questão sobre o quanto contribui ou não contribui, a questão é como é que, politicamente, a própria pessoa avalia que a gente vai sair do buraco em que a gente está. Ou seja, se a gente vai sair desse buraco em que a gente está e que é profundo, dizendo assim, olha, a maioria acredita na ciência. A esmagadora maioria aqui acha que existe uma coisa chamada fato e acha que existe uma coisa chamada objetividade jornalística. Então, quem não acreditar vai ser excluído. Certo? Essa é uma posição. É uma maneira de você dizer, é dessa maneira que nós vamos superar a situação em que nós estamos. Tá? Ou seja, é uma decisão política de dizer, olha, é possível formar uma maioria. Qual é o problema dessa maneira de ver? Eu acho. É que ela subestima o enorme impulso antissistema que existe não só no Brasil, mas no mundo hoje. Certo? Em que a verdade, que era a verdade tal como a gente sempre tratou até hoje, está em conluio com a ciência, que está em conluio com o poder político, que está em conluio com o sistema, que está em conluio com as forças econômicas mais poderosas. Sabe? Esse tipo de aglomerado, que a gente chama de impulso antissistema, qual é o tamanho dele? Se você disser, bom, ele é residual, então você fala, tá bom, então a maioria da sociedade vai estabelecer que nós não podemos levar em conta esse tipo de opinião. Ou você vai dizer, politicamente, eu estou falando, a primeira camada do que vocês falaram, você vai dizer, olha, o impulso antissistema é muito forte, tá? Ele permeia hoje uma larga parcela da população mundial. Então, ou nós vamos ter uma sociedade realmente dividida, em que, sei lá, uma maioria de 60% oprime a de 40%, e com ótimas razões, né, dizendo, olha, nós estamos aqui a favor da ciência, quem é contra a ciência vai ter que ficar isolado mesmo. Ou então você propõe um pacto. Né? Uhum. E aí seria uma outra possibilidade política.
Por isso é que eu chego a essa questão de, bom, a lupa deve dizer mentiu, não deve dizer mentiu, bom, esse é o problema da lupa, certo? Eu estou falando a distinção da questão política, da questão da informação, tá? Claro, do ponto de vista do debate atual, não existe distinção. Agora, para a gente poder refazer o pacto, nós vamos ter que refazer a distinção. Porque, do contrário, tudo é política, certo? Tudo vira política. Ciência é política, vacina é política, informação é política. Se for assim, não tem mais espaço nenhum para repactuação. Porque, se tudo é política, a imposição é uma imposição sempre pela força. Ela não é uma imposição que é uma imposição pelo acordo. Tá certo? E daí podemos discutir infinitamente o que significa esse acordo, etc. Mas o que é importante aqui, eu acho, é fazer essa distinção. Se existe um interesse em restabelecer o pacto, e pelo caminho da mentira, não vai trazer as pessoas que já não acreditam mais na ciência, no fato, na objetividade jornalística, para essa conversa. Pelo contrário, você vai reforçar essa bolha. Por outro lado, nós estamos numa situação de emergência. Em que sentido? De emergência democrática. Nós podemos perder a democracia. Então, eu entendo perfeitamente quando as pessoas dizem mentiu e usam a mentiu, porque eles estão querendo dizer, olha, ou a gente defende a democracia agora, ou então não tem mais defesa. Ela vai ser perdida porque Bolsonaro foi eleito e se ele for reeleito, acabou a democracia. Então, é uma pressão muito grande. Então, como é que você consegue distinguir o que é uma situação conjuntural, que é o risco de perder tudo, certo? De perder a democracia, de perder a possibilidade de um novo pacto, porque um regime autoritário necessariamente é opressivo. Que eu quero dizer o seguinte, num mundo ideal, a gente não falaria em mentira, tá? Porque a gente está querendo repropor o pacto. Tá? E a gente não quer que as pessoas fiquem para trás, a gente não quer excluir gente. Tá? Ao mesmo tempo, é uma situação de risco, em que a gente pode perder tudo. Então é perfeitamente compreensível que se diga mentira. Entende? Então, a pergunta de vocês, no fundo, é possível, neste momento, a gente se subtrair à política? A minha resposta para vocês imediatamente seria não. Ao mesmo tempo, eu estou dizendo, se houver um futuro, esse futuro vai ter que incluir as pessoas que hoje são seduzidas por propostas autoritárias e por propostas terraplanistas em geral. Essas pessoas não podem ser excluídas, senão não somos verdadeiros democratas. Certo? Sim, ainda mais porque elas existem hoje num número bem grande, né? Até onde a gente sabe. Exato. Então, assim, como é que nós vamos fazer? Eu acho que no momento não tem como escapar disso. Mas, se nós conseguirmos sobreviver como democracia, e se o mundo conseguir sobreviver como democracia, porque não é porque o Biden ganhou a eleição que está tudo garantido, porque tem um monte de gente que acha isso, sabe? Que não tem mais risco autoritário, que está tudo certo. Sim, eu não vejo essa repactuação acontecendo nos Estados Unidos ainda. Não, claro que não, porque o Trump foi derrotado, mas o trumpismo não. Sim. Então, assim, é preciso propor para as pessoas esse pacto. A questão é, como é que você faz, Gil, esse negócio ao mesmo tempo? Você está entendendo? Como é que você afasta a ameaça autoritária ao mesmo tempo em que você está querendo dizer... Mas eu não quero te afastar, você que hoje apoia uma proposta autoritária. Eu quero que você esteja comigo para construir um pacto novo, que eu sei que não pode ser o que foi, que vai ser uma coisa nova. Mas eu não quero que você seja excluído. Ao mesmo tempo, na situação atual, é muito complicado. Você consegue chegar a uma sociedade que esteja conseguindo fazer isso hoje? Não, porque é uma situação de emergência. Do mesmo jeito que você tem emergência climática, você tem uma emergência democrática. E quando você está em emergência democrática, você fala, eu sei que eu tenho que fazer esse pacto, mas antes eu preciso derrotar a ameaça autoritária. Entende? É uma situação muito, muito complicada. Porque das duas, uma, ou a solução para esse problema que a gente tem, que é um problema complexo, que é
de como democratizar a democracia, né? De como construir uma esfera pública nova, né? Esse é o problema quando nós estamos em momentos históricos em que existem ameaças autoritárias. A complexidade não sobrevive, infelizmente. A sutileza e a complexidade. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer a discussão essa como a gente está fazendo aqui. Por que eu acho que isso é muito, muito importante? Porque é muito importante para preparar a gente para a tarefa gigantesca que nós vamos ter se a nossa democracia sobreviver, se a democracia globalmente sobreviver nos países em que ela existe. Tá? É enorme esse desafio. Então, esse tipo de conversa que a gente está tendo, ele provavelmente não consegue se expressar em termos políticos. Tá? Ele não consegue, porque ele está pensando o futuro depois que a democracia for salva. Mas agora é emergência. E na emergência, a sutileza desaparece. Tá? Agora, o que eu acho que dá para fazer é sempre se mostrar. Sabe? Dizer assim, como é que a lupa trabalha? Sabe? O que a gente faz quando a gente diz para vocês, olha, eu digo que essa informação aqui é falsa? Qual foi o trabalho que eu tive? Que fonte eu fui procurar? Como é que eu chequei, etc. O que é uma fonte que eu considero confiável? Pode ser que você não considere, mas se você não quiser considerar como fonte confiável, vamos discutir o que é confiável, o que não é, entende? Como a ciência tem que fazer também. Sabe? Essa é uma oportunidade, a pandemia, da ciência, para ela se mostrar. Para ela dizer, olha, a ciência é feita de avanços e de recuos. A ciência acerta e ela erra, mas ela acerta muito mais do que ela erra se a gente olhar o médio e o longo prazo. Sabe? E a gente funciona assim, olha como funciona um laboratório. Olha como é que funciona uma revista científica. Sabe? Olhem isso. Isso é defender a ciência, eu acho. Defender a ciência é abrir a ciência. Sabe? Da mesma maneira como abrir a lupa é defender a verdade. Sabe? Defender. Dizer, olha, assim a gente trabalha. E é um trabalho gigantesco para a gente chegar a essa conclusão. A gente não queria que vocês vissem só a conclusão. Da mesma maneira que a gente não gostaria que você, falando do ponto de vista da ciência, né, não vejam só a vacina. Né? Vejam tudo que foi necessário para fazer a vacina. Tá? Então, é uma tarefa dupla. Quer dizer, existem coisas de emergência que nós temos que fazer. E a emergência que eu estou dizendo não é 22, tá? Emergência são os próximos 10 anos desse país. Tá? Em que derrotar o bolsonarismo não seja derrotar o bolsonarismo eleitoralmente, simplesmente. Mas derrotar porque a nossa democracia foi capaz de se repactuar e de trazer pessoas que tinham desacreditado dela porque acharam que a solução autoritária era melhor. Sabe? A gente já tá assim caminhando assim mais pro fim, né? E a gente normalmente para fechar o reflexo, a gente faz uma pergunta que eu acho que tu já tangenciou em muitos momentos assim da nossa conversa, né? Como que tu te sente com relação ao combate à desinformação? Tu é otimista com relação a isso? Tu acha que a gente pode vencer a desinformação de alguma forma e estamos nesse caminho ou estamos muito longe? A gente como sociedade, não a gente lupa ou somente o jornalismo, né? Então, se as minhas convicções democráticas são profundas, elas também significam que se não for possível combater a desinformação de maneira eficiente, a democracia morreu. Então, eu não tenho como te dizer as nossas chances são baixas, senão eu teria que abrir mão do que é mais precioso para mim. E isso eu não posso fazer. Então, acho que sim, acho que todo o futuro depende disso, né? Dessa repactuação democrática. Se a democracia sobreviver, o combate à desinformação sobreviveu. Não significa que não continuará existindo desinformação, significa só que o combate é um combate vitorioso, porque a cada vez ele consegue se impor sobre a disseminação indiscriminada da desinformação. Eu tenho só mais uma dúvida com relação a exatamente esse ponto. Eu gostaria de saber o seguinte, a gente fala de a gente tem que fazer a repactuação, parará.
Mas isso parte de quem, exatamente? Quem é a locomotiva que puxa isso? Quem é a gente? Quem é a gente? Nós, democratas. Tá, então é todo mundo comprometido com a democracia. É isso. Esse é o sujeito de todas as minhas frases, tá? Tá. Então eu estou me incluindo num coletivo e eu espero que esse coletivo se organize melhor do que ele está organizado hoje. Tá feito o convite. Maravilha. Mas eu acho que ele existe. Nós temos sinais desse sujeito democrático em ação já no país e se tornando mais forte. Essa é a minha perspectiva. Que bom. Temos um final um pouco mais otimista. Olha só, gente, existe um princípio muito importante que vem da filosofia, que é pessimismo na teoria, otimismo na prática. Isso é muito importante. Muito bom. Marcos, muito, muito, muito obrigada. Essa é uma discussão, assim, primordial pra gente, super importante, e foi muito bom contar contigo nesse segundo episódio. Muito obrigada. Que bom. Não, foi um prazer conversar com vocês. Apesar do meu habeas corpus em relação a tantos assuntos, né? Foi um grande prazer. Exato. E, enfim, bom trabalho para vocês. O trabalho de vocês é essencial para nós, democratas. Valeu. Obrigado também, Marcos. E obrigado a você, ouvinte. Se você gostou, recomendo o Reflexo aí para seus amigos. E segue também o nosso podcast no Spotify, na Amazon, se inscreve lá no Google Podcast, no Castbox, assina na Apple, favorita lá na Deezer, porque daí você sempre vai saber quando tem um episódio novo do Reflexo. E semana que vem, aliás, o papo tá super bom, gente. A gente vai receber aqui 2 convidados, o jornalista Plínio Lopes e a Alessandra Monerá, do Estadão Verifica, para falar sobre como uma checagem de notícias é feita, tá? Até lá! Neste episódio, usamos áudios de CNN e Poder 360. O Reflexo é produzido pela Trovão Mídia, a edição de som é do Ricardo Monteiro e a trilha sonora foi composta pelo Arthur Decloé. Até a próxima!